para a gente usar como ponto de partida, eu posso talvez falar o TED Talk do Sam Harris. Ele dá um exemplo no TED Talk dele que se você está sozinho numa ilha, né? Se você está ilhado numa ilha sozinho, a moralidade desaparece, porque é tudo que isso é o que ele defende, né? Lá no TED Talk. Se você está ilhado na ilha, nada que você faça vai ter consequência em alguém. Aí ele fala que a moralidade é quando você tem mais de uma pessoa, quando você começa, suas ações começam a ter consequência em alguém. Então ele comenta, né, de que a não ser que você seja em sociedade, né, você não tem a ideia de moralidade. Queria ouvir sua opinião. Uhum. Isso é mais ou menos um consenso. Para você ter moralidade, você precisa de agentes racionais, né? Agentes capazes de deliberar, de fazer escolhas racionais, não seres determinados, como, por exemplo, uma planta, né? Ou, sei lá, um pássaro. Você não pode responsabilizar um leão por comer a zebra, porque o leão, ele não é capaz de fazer juízos morais. Então, ele não sabe que ele está fazendo uma brutalidade, assim, ele está seguindo um instinto, né? Já o ser humano é diferente, né? Então, de fato, se o ser humano está sozinho numa ilha, ele é o único agente moral daquela ilha, né? Mas Mas, ele tem. mas faz sentido falar de moralidade ou somente de ética? Então, moralidade é o comportamento tendo em vista o bem, né? Tendo em vista o bem comum, ou o bem dos outros, ou o seu bem. A ética é a área da filosofia que estuda esse comportamento, esse fenômeno da moral. Então, muitas vezes você pode usar ética e moral como intercambiáveis, não tem problema, Então, foi o né? caso Sam Harris, ele alerta lá no livro que ele usa ética e moralidade como a mesma coisa. Não tem problema você fazer isso. Em algumas circunstâncias isso pode ser de fato um erro, mas na maioria das vezes não. Eu acho que não é o nó da questão, assim, você Né? ficar preocupado nessa diferenciação, porque de fato a ética estuda a moral, né? Você pode dizer, eu tive uma ação ética, eu tive uma ação moral, enfim, acaba dando no mesmo. O Sam Harris, ele escreveu o livro chamado, eu tô com ele aqui, A Paisagem Moral. Então, Ele, exatamente, é esse que nós vamos discutir, ele mesmo. aham. Assim, eu entendo o que ele está tentando fazer ali, eu acho que ele tem boas intenções, mas muitos filósofos discordam dos meios que ele emprega, assim, porque parece que ele acaba caindo num consequencialismo simplório, no sentido de que ele presume que o objetivo, né, de todos os seres humanos, né, deve ser a maximização do bem-estar. E aí ele cria dois cenários, né? Tem o mundo A, o mundo B. No mundo A é tipo um céu na Terra, o mundo B é um inferno na Um Terra, né? inferno. O Você tem pior dos que, piores e o melhor dos é, tem melhores. que fazer um gráfico, né, que vai melhorando universalmente na direção do primeiro cenário. Só que acaba sendo uma coisa muito simplória, porque a ética é muito mais profunda do que isso, né? E se não for bem-estar o objetivo? E ele está partindo do ponto de vista do europeu ocidental médio e universalizando isso como se fosse o parâmetro de ética para todos os seres humanos. Mas tem tribos, né, sei lá, na Indonésia, que não estão nem aí para o bem-estar, entendeu? Que estão preocupados com outras coisas. Tem esquimós, enfim, tem muito mais agentes do que ele parece estar colocando ali, né? Então, a própria questão sobre o que é bom, o que é desejável, é uma questão que ele não se faz. Ele presume que é o bem-estar, né? Ele já é um consequencialista, um utilitarista de carteirinha. E aí o projeto parece já ter, para, assim, lentes filosóficas mais, como se diz, criteriosas, ele já parece não começar muito bem. Mas talvez, assim, para o senso comum, o livro dele forneça uma ideia de como é possível imaginar um cenário de bem-estar, um cenário de bem-estar social, de vida próspera, humana, universal, fora do âmbito religioso, né? Fora de preconceitos geralmente associados à moral, preconceitos místicos, enfim, sobrenaturais e coisas do tipo. Dogmas.